Se este conteúdo te faz crescer, faz o mesmo pelo podcast. Subscreve e partilha com alguém que também precisa de ouvir isto. Vamos então ao episódio de hoje. Vivemos numa época estranha, não é? Temos acesso a toda a informação do mundo, literalmente, no nosso bolso. Mas parece que as conversas públicas, especialmente online, estão cada vez mais básicas. Mais repetitivas. A nossa análise de hoje mergulha precisamente nisto, na ideia de que existe uma espécie de pirâmide invisível do pensamento e que coletivamente ficamos presos nos degraus de baixo. A nossa missão é perceber porque é que isto acontece e, mais importante, se há um mapa para começar a subida. E o curioso é que esta ferramenta que nos ajuda a perceber o problema não é nada recente. A base dela vem de 1956, da chamada Taxonomia de Bloom, criada pelo psicólogo educacional Benjamin Bloom. Foi desenhada para professores, quer dizer, para os ajudar a estruturar o ensino. Mas com o passar do tempo tornou-se uma metáfora perfeita para a forma como pensamos ou não pensamos na sociedade moderna. O ponto mais alarmante que os materiais que revimos sugerem é que a maioria de nós nem sequer sabe que a pirâmide existe. Vivemos na cave sem saber que há andares com uma vista incrível. Exato. A ideia de uma hierarquia no pensamento é muito poderosa. Intuitivamente, todos sentimos que há uma diferença abismal entre decorar um facto para um exame e ter uma ideia genuinamente original. Mas como é que essa estrutura se organiza de forma clara? Quais são os degraus que temos de subir? Bem, a estrutura é elegantemente simples e divide-se em 6 níveis. Na base, no nível 1, temos o mais fundamental, lembrar. É a capacidade de evocar informação, repetir um slogan, citar um título, decorar uma data. É a matéria-prima bruta, sem qualquer processamento. O copiar-colar da mente, basicamente. Precisamente. Logo acima, no nível 2, está compreender. Aqui já há um pequeno salto. É ser capaz de explicar uma ideia com as nossas próprias palavras. Resumir um artigo, explicar um conceito a um amigo, já não é só repetir, é traduzir. A seguir, no nível 3, temos aplicar. É pegar nessa compreensão e usá-la para resolver um problema. Usar uma fórmula matemática, seguir uma receita. Certo, aplicar uma regra de gestão, por exemplo. Exato. Ok. Até aqui parece-me o percurso escolar clássico. Lembrar, compreender, aplicar. É o que se espera que qualquer aluno faça. Mas a pirâmide continua a subir e é aqui que se torna mais íngreme, imagino. Exatamente. A partir daqui, entramos no que se chama pensamento de ordem superior. O nível 4 é analisar. Esta é a capacidade de decompor a informação nas suas partes constituintes. Ver as peças do puzzle. É comparar e contrastar argumentos, identificar falácias lógicas, perceber a estrutura oculta de um sistema. O quinto nível é avaliar. Aqui já não estamos apenas a desmontar, estamos a julgar. É formar um juízo de valor fundamentado, defender uma posição, determinar prioridades. É decidir o que é importante e porquê. E no topo da montanha, o que é que encontramos? No topo, no sexto e último nível, está a criação. É a síntese de tudo o que veio antes. É usar o que lembramos, compreendemos, aplicamos, analisamos e avaliamos para gerar algo completamente novo. Uma nova teoria, uma obra de arte, uma solução inovadora para um problema antigo. Ou seja, uma perspectiva única. É passar de consumidor de ideias a produtor de ideias. É fascinante ter este mapa, mas vamos trazê-lo para o nosso pântano do dia-a-dia, para o scroll infinito. Como é que esta estagnação nos níveis mais baixos se manifesta na prática? Porque é que parece que vivemos no eterno rés do chão cognitivo? A análise que estamos a seguir chama a isto a era da regurgitação. E ela vive quase exclusivamente nos 2 primeiros níveis. O nível 1, lembrar, é o reino do que poderíamos chamar de fast food cognitivo. É o universo dos slogans, dos soundbites, das opiniões herdadas que repetimos sem pensar. Vemos isto nos debates políticos que se resumem a cada lado a gritar os seus talking points, muitas vezes sem os compreenderem verdadeiramente. A ilusão de participar numa discussão, quando na verdade está apenas a funcionar como um altifalante para uma mensagem pré-gravada. Não há processamento,
só repetição. Exato. E a investigação sobre desinformação mostra isto de forma clara. A falsidade espalha-se mais depressa que a verdade, porque a falsidade só precisa de volume e repetição. A verdade, por outro lado, exige pelo menos o nível 2, a compreensão. E é aí que encontramos outra armadilha, a ilusão da compreensão. Que é o quê? Exatamente. Achar que se percebe mais do que se percebe. É precisamente isso. É o território da pessoa que consegue definir um termo complexo, inflação, por exemplo, mas cujo argumento se desmorona à primeira pergunta que exige nuance. É a pessoa que leu um tweet sobre um estudo científico e acredita que compreende o estudo. Os materiais que lemos descrevem isto como a grande armadilha para os pseudo-intelectuais. A confiança deles excede largamente a sua competência. E como acreditam que já compreenderam tudo, deixam de sentir a necessidade de subir na pirâmide. Ficam estagnados. Ok, o diagnóstico é assustadoramente familiar. Mas a pergunta de 1 milhão de euros é: porquê? Se estes níveis superiores existem, o que nos impede de lá chegar? Não pode ser uma conspiração global para nos manter, sei lá, ignorantes? Que forças gravitacionais nos puxam constantemente para a base? Bem, a análise aponta para uma combinação de três forças muito poderosas. A primeira é a mais fundamental. A nossa própria biologia cerebral. O nosso cérebro não evoluiu para escrever filosofia na Grécia Antiga. Evoluiu para sobreviver na savana. É, por natureza, um avarento cognitivo. Ele procura a todo custo poupar energia. E pensar a sério, pensar nos níveis mais altos da pirâmide, gasta imensa energia. Imenso. O cérebro representa apenas cerca de 2% do nosso peso corporal, mas consome uns incríveis 20% da energia total do corpo. O pensamento profundo e analítico é metabolicamente caríssimo. Por isso, o cérebro prefere sempre atalhos, padrões familiares, respostas rápidas e fáceis. É uma máquina de eficiência, não uma máquina da verdade. Isso explica aquela sensação de desconforto, quase física, que sentimos quando tentamos resolver um problema realmente complexo. É o nosso cérebro a acender a luz da reserva e a gritar: isto está a gastar demasiado combustível, para com isso. Exatamente. E isso leva-nos a um conceito crucial, a hipótese do esforço mal interpretado. A maioria de nós interpreta esse desconforto, essa fricção mental, como um sinal de que somos estúpidos ou de que estamos a falhar. Mas o que a análise sublinha é que essa dificuldade é, na verdade, o sinal de que estamos a subir de nível. É o equivalente cognitivo à dor muscular depois de um treino no ginásio. É o sinal do crescimento. Mas, como o interpretamos mal, desistimos ao primeiro sinal de luta, confundindo uma subida com um beco sem saída. É fascinante pensar que o nosso hardware biológico já nos predispõe a estes atalhos. Mas o que acontece quando o nosso ambiente, o software do nosso dia-a-dia, é desenhado precisamente para explorar essa nossa fraqueza? Suponho que seja aí que entra o segundo fator, a tecnologia. Sem dúvida. Se a evolução tornou o pensamento difícil, a tecnologia moderna, em muitos aspectos, tornou-o opcional. O nosso ambiente digital está otimizado para recompensar os níveis cognitivos mais baixos. A reação instantânea, a indignação, a partilha impulsiva, tudo isso gera engagement. O pensamento lento, reflexivo e analítico é, literalmente, mau para o negócio das plataformas. Pois não gera cliques. Exato. Mas opcional é uma palavra forte. Não se poderia argumentar que a tecnologia, ao libertar-nos de tarefas cognitivas básicas como memorizar números de telefone ou direções, nos deveria dar mais tempo e espaço para o pensamento de nível superior? O que é que correu mal nessa equação? Essa era a promessa. Mas o que aconteceu foi o oposto. A tecnologia não se tornou apenas uma ferramenta, tornou-se uma prótese cognitiva. Externalizamos a nossa memória para a cloud, a nossa orientação para o GPS, a nossa curiosidade para os algoritmos de recomendação e cada vez mais as nossas opiniões para as nossas bolhas digitais. E a regra biológica é clara: o que não se usa atrofia. Os dados apresentados nos documentos são sombrios. Sim, li essa parte e é realmente preocupante. Cita-se um inquérito global que mostra que quase metade dos jovens entre os 12 e os 15 anos não atinge um nível mínimo de compreensão de leitura.
Nos Estados Unidos, as pontuações em leitura e matemática caíram para mínimos de várias décadas em 2025. O número de jovens que diz ler por prazer está no valor mais baixo dos últimos 20 anos. Estamos a descarregar as nossas capacidades mentais para os nossos aparelhos e a bateria interna está a ficar viciada. Ok, então temos a biologia e a tecnologia a conspirar para nos manter nos níveis baixos. Mas parece faltar uma peça mais humana, mais emocional. Porque é que, mesmo quando temos tempo e capacidade, nos recusamos a questionar certas ideias? É aqui que entra a questão da identidade, imagino. É o bloqueio final e talvez o mais poderoso. Para muitos adultos, as crenças deixam de ser uma questão cognitiva e passam a ser uma questão tribal. Quer dizer, as nossas ideias fundem-se com a nossa identidade. Questionar uma ideia já não é visto como um exercício intelectual saudável. É visto como um ato de traição, de deslealdade ao nosso grupo. Então a pergunta deixa de ser isto é verdade e passa a ser se eu duvidar disto, continuo a pertencer. Exatamente. A identidade colapsa a pirâmide inteira num único degrau, o da pertença. E aqui a ironia é que ser inteligente pode ser uma desvantagem. Pessoas mais inteligentes são simplesmente melhores a construir justificações elaboradas para as suas crenças tribais. Usam a sua inteligência não para procurar a verdade, mas para defender a sua identidade a todo custo. A emoção torna-se sagrada e intocável e qualquer tentativa de análise é vista como um ataque pessoal. O pensamento para. O quadro é bastante claro e, admito, um pouco deprimente, mas a ideia desta análise não é ficarmos paralisados. Se percebemos as forças que nos puxam para baixo, como é que começamos a subir? Os textos sugerem que não se trata de consumir mais informação, mas de mudar a relação que temos com os nossos próprios pensamentos. Exatamente. A subida é uma prática ativa, uma escolha intencional. Chegar ao nível da análise, por exemplo, exige o que se chama de paciência intelectual. É a capacidade de abrandar e fazer a pergunta mais revolucionária de todas. O que está realmente a acontecer aqui? Não o que me disseram que está a acontecer, não o que a minha tribo diz que está a acontecer, mas o que os factos e a lógica sugerem. E a partir daí, para a avaliação e a criação, a exigência aumenta. Aumenta e torna-se mais pessoal. A avaliação, o quinto nível, é descrita como um ato ético. Exige a coragem de tomar uma posição e a responsabilidade de dizer, entre estas opções, acredito que esta é melhor por estas razões. É assumir a autoria das nossas prioridades. E a criação, o topo, é a expressão máxima da liberdade intelectual. É a prova de que não somos apenas um receptáculo de ideias alheias, mas uma fonte de novas ideias. Mas a análise menciona mais uma coisa, quase como um nível secreto, uma dimensão que não está na pirâmide original, mas que paira sobre ela. Sim, é o que poderíamos chamar de nível sombra, ou mais tecnicamente, metacognição. É a capacidade de pensar sobre o nosso próprio pensamento. É observar a nossa mente a funcionar como se estivéssemos a ver um filme de nós próprios. Então é como sermos o nosso próprio mecânico mental, abrir o capô e ver como as peças estão a funcionar. É uma ótima analogia. É começar a reparar em tempo real. Estou a reagir emocionalmente a este tópico por causa da minha identidade. Ou estou a aceitar este argumento sem o analisar porque vem de alguém de quem gosto. É fazer o debug da nossa própria mente, identificar os nossos preconceitos, gatilhos e pontos cegos. O material descreve a metacognição como a evolução espiritual do intelecto. Quando se atinge este nível, os níveis mais baixos perdem muito do seu poder sobre nós. Se isto é uma habilidade, como qualquer outra, então pode ser treinada. A análise oferece um guia prático para este alpinista cognitivo. Como podemos começar a treinar hoje? O guia resume-se a 6 práticas. A primeira, e talvez a mais radical no nosso mundo, é simplesmente abrandar. O pensamento profundo não acontece à velocidade de um tweet. Precisa de espaço, de silêncio, de tédio. A impulsividade é inimiga da análise. O pensamento começa onde a reação acaba. Segunda parece ser o equivalente a ir ao ginásio. É isso mesmo, construir vigor mental. Envolvermos-nos intencionalmente com livros, artigos e ideias que nos desafiam, que nos causam aquele desconforto cognitivo de que falamos. Em vez de procurar a validação do que já sabemos, procurar ativamente o que nos contradiz. A resistência é o que fortalece o músculo do pensamento. O terceiro ponto parece particularmente difícil hoje em dia.
suster múltiplas possibilidades, viver na ambiguidade. E é crucial. É aprender a tolerar a complexidade e a contradição sem entrar em pânico ou correr para uma resposta simples e errada. O pensamento superior raramente é uma linha reta. É mais como uma constelação de ideias, por vezes contraditórias, que temos de ser capazes de segurar na mente ao mesmo tempo. Os outros 3 passos parecem mais focados numa mudança de atitude interna, quase de caráter. Sem dúvida. O quarto é construir humildade intelectual. É partir do princípio de que a nossa primeira reação é quase sempre incompleta ou enviesada. É aprender a dizer a frase mais poderosa do arsenal de um pensador. Não sei, mas quero descobrir. O quinto passo é começar a julgar o que importa. Isto não significa ser uma pessoa que critica tudo, mas sim o contrário. Assumir a responsabilidade pelas nossas conclusões. O pensamento torna-se um ato de maturidade. E, por fim, o culminar da subida. O sexto passo. Criar algo novo. Não tem de ser uma teoria que muda o mundo, pode ser transformar o que pensamos numa nova interpretação, numa solução para um problema local, ou até numa nova pergunta que ninguém tinha feito. É o ato de transformar o consumo passivo em produção ativa, a prova final da nossa independência intelectual. O que fica claro é que esta escalada não é um destino. Ninguém chega ao topo da pirâmide e monta lá uma tenda para viver para sempre. É uma prática contínua, uma escolha momento a momento. Cada vez que escolhemos a profundidade em vez da velocidade, a curiosidade em vez da certeza, estamos a dar um passo para cima. Há uma citação na análise que resume isto de forma brilhante. O nível mais alto de pensamento não é sobre ser a pessoa mais inteligente. É ser capaz de segurar a própria mente nas mãos, examiná-la com honestidade, remodelá-la com intenção e criar a partir dela uma vida que seja verdadeiramente nossa. Isso deixa-nos como uma reflexão final, talvez. Os materiais que analisamos dizem que todos nós subimos e descemos constantemente nesta pirâmide, várias vezes ao dia. Por isso, a questão talvez não seja apenas a grande pergunta de como subir, mas uma mais pessoal e imediata. Em que momentos do meu dia-a-dia eu escolho, consciente ou inconscientemente, descer para os níveis mais baixos por conforto, por hábito ou por pressão social? E que pequeno passo posso dar da próxima vez para resistir a essa descida e, em vez disso, escolher a escalada?